Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Senhora Mônica, nosso diácono Wilson. E eu quero dizer que hoje nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor e o nosso pastor está ciente que estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Porque tem muita pessoa que diz assim: eu trago um abraço do meu pastor, e o pastor não está sabendo de nada. E o culto na igreja dele, é verdade? E ele está mandando um abraço para o pastor e o pastor não está sabendo de nada. E eu conversei com o pastor se ele me abençoava para eu vir até aqui, e assim aconteceu. E desde já eu peço aos irmãos perdão pelo atraso. Eu cheguei em casa, até esse paletó externo aqui está apertado. Estou engordando um pouquinho, mas tudo é para a glória de Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. O homem ele não pode fazer nada se do céu não lhe for concedido. E o que você veio buscar aqui nessa noite, se você crê, você já recebeu pela fé. Louvado seja Deus. Porque o servo de Deus ele não anda por vista, ele anda por fé. Aleluia. 1 Samuel, no capítulo 2, do verso 6 ao 8. 1 Samuel, do capítulo 2, do verso 6 ao 8. Vamos ler o verso 5 em diante. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Os que eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer sentar entre os príncipes, para herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Aleluia. Deixa eu tomar os nossos assentos. O Senhor é o que dá e tira a vida, é o que exalta, é o que abate, é o que abre porta onde não tem porta. Através da palavra do Senhor e da obediência a Deus, os teus sonhos, os teus ideais pelos quais você tem buscado, você pode adquirir e obter êxito. Mas eu quero ser bem objetivo aqui nesta noite, porque uma diaconisa lá da igreja falou algo para mim, e é verdade, que profeta não tem muito amigo não. Profeta, muitas vezes tu chega no lugar, aí quando o profeta... Quem foi que trouxe aquele irmão aqui? Não dá mais oportunidade para aquele irmão não, vigia, irmão. Faço não, hein? Aí muitas das vezes travam o profeta, mas a palavra do Senhor diz no livro do profeta Jeremias, que antes que Jeremias viesse à terra, antes que ele viesse, irmãos, Deus já havia o consagrado desde a madre da sua mãe. Então eu quero te dizer que as portas elas estão abertas para você. Meu Deus. Mas é necessário se colocar na posição a qual Deus quer. Glória a Deus. Então, nós podemos ver que para Ana, já entrando aqui no tema da campanha, que para que Ana se tornasse uma mulher de oração, era necessário algumas portas serem fechadas para ela. E não é o irmão Alex que está falando isso, é a palavra do Senhor. Já reparou, irmão, muitas vezes quando você tem um filho doente ou um parente doente, você vai até o hospital, rapidamente lembramos da obra missionária. E que obra missionária é essa que estão passeando para lá e para cá? Que chamado evangelístico é esse, que muitas das vezes não temos coragem de ir até um culto ao ar livre?
verdadeiramente nos lembramos da obra pela qual o Senhor tem na nossa vida. Então, o que aconteceu aqui? Diz a palavra do Senhor em um tempo em que os sacerdotes do Senhor não guardavam a palavra do Senhor, ou seja, eles conheciam a palavra, conheciam o vernáculo, mas não conheciam o Deus da palavra. Quando Paulo chega até a cidade de Corinto, ele tem uma preocupação, Josué. Ele diz assim: olha, quando eu fui ter convosco, eu não quis ir com palavras persuasivas. Você já viu, muitas vezes, quando chega um pregador de fora, conforme manda o padrão, não é verdade? Quando você chega lá no seminário, o professor fala assim: vocês que são tímidos, começa a pregar no espelho. Eu falei assim: meu Deus, eu não sirvo para isso, para pregar no espelho. Aí o microfone, 15 centímetros de distância, a postura, a entonação de voz: eu vos saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E no final, né, aquela maquiagem toda, e no final não vem uma alma para o Senhor. Meu Deus. Então, o que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite? Que essa adversidade pela qual você está vivenciando, Jesus Cristo, Ele vai lhe dar grandes experiências. Glória a Deus. Por quê? Ana, ela pôde falar que era uma mulher de oração. E ela fez um voto ali ao Senhor, por quê? Ela não pediu um filho para humilhar alguém, não. Você já viu quando você faz uma prova, quando você presta um concurso que você não é chamado, quando muitas vezes o entrevistador faz aquela seleção toda e diz assim: a qualquer coisa nós entraremos em contato, e nunca que entra. Você já viu que a idade vai passando, aí você começa a olhar no espelho a sua expressão facial. A minha esposa estava até me zoando: alguém te riscou aqui, ó. E muitas vezes aquela sensação que muitos chegaram até lá e você ficou para trás. Era essa sensação que Ana estava tendo de ser humilhada. Então, irmão, muitas vezes nós queremos a exaltação, mas não aceitamos passar pela humilhação. Aleluia. Não aceitamos. Queremos muitas das vezes lutar com a força do nosso braço. E muitas das vezes fazemos voto ao Senhor e não cumprimos esse voto. Senhor, se o Senhor abrir aquela porta, se o Senhor me conceder isto ou aquilo, eu vou dar um culto de ação de graça. 2012 está acabando e o culto de ação de graça ainda não foi dado ao Senhor. E Ana estava ali. Ela agora, no seu cântico, ela fala algo que me chama a atenção: que o Senhor que dá a vida e tira a vida, abate e também exalta. Meu Deus. Muitas vezes nós só acreditamos que o Senhor exalta, não é verdade? Sim ou não? Sim. Mas para toda exaltação é necessário nós passar na rua de Deuteronômio, capítulo 8. É necessário, muitas das vezes, aquele que te ofendeu, ainda que você não queira, mas você vai lá assim: me perdoa. É necessário você olhar nos olhos. É necessário você: Senhor, olha, essa luta, essa adversidade, essa pessoa que eu não consigo perdoar, Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Seja sincero para o Senhor. Então Ana, naquele processo, ela aprendeu a ser uma mulher perseverante. Ela aprendeu a conviver naquela situação sem fugir, porque a Bíblia diz que se o meu justo recuar, o Senhor não tem prazer nele. E agora, Ana chega até dentro do templo para orar. Você já viu aquele dia que você não está... Você fica calado? O culto, né, missionário, eu já tenho bastante experiência nessa área, os vasos estão dando lugar, o povo está rodando. E aquele dia que você senta, meu Deus, na cadeira, e as pessoas assim: aquele irmão lá, aí já começa a fazer um pré-julgamento da tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor dos Exércitos, Ele está aqui. Aleluia. Ele sonda a tua mente e o teu coração, e sabe qual é a tua petição aqui nessa noite. E Ele sabe que muitas vezes você não pode cumprir esse voto pelo qual você fez com Deus, mediante a adversidade pela qual você tem vivenciado, mas que você irá cumprir. Mas, até quando?
E a palavra do Senhor então declara que Ana, ela vivencia essa situação, ela é julgada pela aparência, ela passa por uma grande amargura de alma. Sabe quando você vai dobrar o joelho e você não tem mais palavras para proferir diante do Senhor? Sabe quando você, muitas das vezes, você olha para abre o teu guarda-roupa, meu Deus, aquela mesma sandália, todo mundo já conhece aquela sandália, todo mundo já conhece aquele terno, e quando vai de preto, pensa até que é segurança, ou que trabalha de coveiro, mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Me chamou de coveiro. Então agora, Ana, ela entra no templo para orar. Lembra agora do salmista Asaf, que ele começa a contemplar a prosperidade do ímpio, e ele lá na consagração, não se importando se tem 2 ou 3 pessoas, está dando glória a Deus, ele está lá fazendo a obra do Senhor, louvando a Deus, ele começa a ver a prosperidade do ímpio, ele lá, chicote no lombo o tempo todo. Está lá dando glória a Deus, aleluia, dirigindo o culto, e quando fecha a porta do seu quarto, ele diz assim, meu Deus, tu sabe da forma como encontro nessa noite. Aleluia. E quando o salmista Asaf, ele ali no Salmo de número 73, ele está quase desfalecendo na fé, ele começa a contemplar que o melhor local, a melhor coisa é estar na presença do Senhor, na casa de Deus.